Os transtornos alimentares são caracterizados por alterações na forma de se alimentar. Isso pode acontecer devido à obsessão por perda de peso, aparência do corpo e outras razões que a gente vai descobrir agora no Conexão Mais. Nossa convidada é a endocrinologista Lívia Laene, que vai esclarecer muita coisa. Se você quer saber mais sobre esses transtornos, me aguarde, eu volto já. Olá! Os transtornos alimentares têm sido pautas de muitas discussões científicas e da sociedade. O que são? Por que acontecem? Aqui no estúdio eu recebo a médica endocrinologista Lívia Laene, que vai nos falar sobre esse tema, que para muita gente se torna um sofrimento. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vamos bater um papo para a gente tentar ajudar as pessoas. Vamos embora. Não é isso? A gente ouve muito falar em transtornos alimentares. Essa geração fala muito em vida saudável, em corpo perfeito. E isso termina se tornando uma ditadura, às vezes. E, às vezes, até uma obsessão, né? Como surgem esses transtornos? O que são eles? Então, eu acho que a internet ela mudou muito essa perspectiva de visão da gente. Antigamente a gente tinha como parâmetro aquela mulher lá da televisão, a da novela. Hoje em dia a gente tem essas redes sociais de maneira muito intensa. Então, ao meu ver, atualmente a gente tem tido inversão de vários valores. E também do que é belo. O que é belo tem sido transformado, né? A gente tem duvidado, tem achado esquisito o gosto. E essa magreza excessiva, ela está englobada aí nesse meio. Então, você pega uma pessoa que você... Um parâmetro de beleza, né? Que se repete várias vezes, aquilo ali se torna o efeito manada. Já que está todo mundo nessa... Vamos todos. Preciso estar também para não ter... Se a gente não estiver nessa turma, está errado. Você tá tem até um estranho FOMO, no ninho. né? Exatamente. Tem um termozinho que eles dizem chamado FOMO, que é o sentimento de não pertencimento daquela comunidade. Aí ninguém quer ser o excluído da brincadeira, né? Já que a magreza é agora a onda, vamos viver a magreza. Já que as pessoas estão fazendo isso, vamos fazer todo mundo isso. Então, tem muito esse efeito manada, assim. Muitas vezes as pessoas têm recorrido a esse tipo de demanda sem ter tido nem a necessidade desse emagrecimento excessivo, sem não ter a menor indicação. O que são esses transtornos? Quais os tipos? A gente tem transtornos do tipo, desde bulimia, que é a velha conhecida, né? A gente tem a anorexia, e a gente tem também esse não entendimento sobre esse olhar de agora. Então, aquela pessoa que se olha, vê a sua imagem, é invertida, né? Ela não consegue enxergar o corpo dela como na verdade é. Ela se acha sempre acima do peso. Então, é aquela pessoa que quer sempre aquela magreza excessiva. Como a gente pode dizer, quais são os mais conhecidos? Por exemplo, a anorexia, a bulimia. A senhora pode falar um pouquinho sobre esses dois? A anorexia, aquela magreza que a gente vê até doentia, né? No caso, é uma doença realmente, é aquela magreza em que a pessoa ela não tem absolutamente nada. Ela é pele e osso, digamos assim, né? Ela não tem músculo, então ela e também não tem saúde, né? Zero. Aí não tem condição, né? Porque a gente tem que entender que você tem as estruturas do seu corpo para que elas existam, né? Não é para que elas sejam em menor quantidade, não é para que elas sejam deficientes, não faz o menor sentido. Existe a deficiência, por exemplo, muscular, a gente chama de sarcopenia, e ela vai ser o futuro, acho que vai ser, eu acredito que seja a doença do futuro, muito em breve. Porque emagrecer, todo mundo emagrece, mas aí você também perde muito músculo, né? As pessoas não querem fazer tanta atividade física, aí você termina comprometendo. Então, na anorexia, você tem um emagrecimento absurdo, você tem um emagrecimento total dessas camadas. A bulimia também, mas no caso da bulimia, você tem um emagrecimento provocado. Na anorexia, você simplesmente não come, seja por qualquer questão que seja, uma depressão, uma doença. Já a bulimia, você força aquilo, né? Então, você vomita, você tende a ter as atitudes que a gente fala causadas, né? Se você provoca aqueles vômitos. E aí ambos vão causar a magreza, né? Mas cada um de uma maneira diferente. Um porque não come, outro que come, se arrepende e vomita. Há outros tipos que a gente não conhece, que não fala muito? Tem um transtorno, mas aí são mais da compulsão, né? Se não tanta magreza. Tem um transtorno de compulsão, tem um comedor noturno, tem um transtorno de compulsão alimentar, que é muito conhecido hoje em dia, por exemplo, as pessoas que têm aquele sentimento de compulsão que muitas vezes é confundido. Tem muito paciente que chega para mim e fala leva, inclusive, à obesidade. A obesidade, entendeu? Que aí é um outro caminho, na verdade, mas são transtornos alimentares iguais.
Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Lívia, eu estou tendo compulsão alimentar, eu como, eu belisco o dia inteiro, mas isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela tem uma característica específica, que é você comer uma grande quantidade de volume alimentar num intervalo muito curto de espaço. E essas pessoas, geralmente, elas não têm isso, não fazem esse tipo de atitude na frente de ninguém, porque elas se envergonham. Mas elas também não provocam vômito. Como se cometesse um pecado. Exato. Como se cometesse um pecado. Mas é um distúrbio, é algo absurdo, assim, é aberrante. A gente vê também, eu não sei o nome, mas é mais ou menos como a anorexia, que as pessoas querem transformar o corpo para criar músculo demais. É a vigorexia, né? Você tem também uma distorção da sua visão, do que você vê ali naquele espelho. Então, aquela pessoa que ela já é muito musculosa, mas ela não consegue enxergar aquele volume. Então, ela quer malhar mais e mais e mais. E aí, muitas vezes acontece, como consequência final dessas pessoas, lesões musculares severas, obsessão por academia de muito tempo. Então, são pacientes que muitas vezes eles têm transtornos, distúrbios hidroeletrolíticos, porque malham tanto, então leva à exaustão do músculo, você tem uma destruição, por exemplo, da célula muscular, que é um processo importante, né, que pode causar insuficiência renal, e são pessoas que se suplementam, comem quantidades aberrantes de proteína, por exemplo, para fazer sempre esse crescimento. Em todas essas situações que a gente tem falado, existe uma perda do drive, do bom senso, daquele olhar adequado, entendeu? A gente sabe que comer sempre foi uma coisa deliciosa, prazerosa, é uma coisa que, primeiro, é essencial, é uma coisa que envolve família, que envolve gente em torno da mesa, o social, principalmente, né? Quando esse ato de comer gera sofrimento, aí já é transtorno, já é para procurar ajuda. Exato. Existe o hábito hedônico, que é o hábito do prazer pelo comer. Isso é natural, isso é humano, né? Isso desde os Uns primórdios. comem mais, outros comem menos. Sim, isso é desde os primórdios de a gente lá. Os nossos antepassados, eles se reuniam para comer, né? Para partilhar, para celebrar. Comida sempre ela está presente. Quando é que isso deixa de ser algo positivo? Quando essa pessoa ela começa a colocar na comida um dos poucos prazeres da vida. Então, é aquela pessoa que fica o dia inteiro pensando que ela vai ter aquela festa de aniversário, aquela comida, é aquela pessoa que está almoçando, já está pensando no que vai jantar. Então, é aquele pensamento acelerado sobre esse tipo de... É um comportamento acelerado em relação à alimentação. E aí, eu volto a falar da atualidade em relação a essas redes sociais que a gente vive, porque tudo é muito acelerado hoje em dia. O tempo, hoje, ele é muito curto, são as mesmas 24 horas de 20 anos atrás, mas parece que agora elas estão mais reduzidas, elas passam mais rápido. Então, a gente tem um hiperestímulo dessas redes sociais, e a gente está se comunicando muito o tempo inteiro, né? Toda hora você tem nova informação, e aí essas pessoas, elas perdem esse tato e terminam colocando na comida o único sentimento de bem-estar. Então, são pessoas que, por exemplo, elas perdem já a socialização, então ela come escondido, ela come sozinha, entendeu? Então, aquele hábito hedônico que ele está sendo come por prazer. Existe um prazer, claro, mas é um prazer muito temporário, né? Quando você termina de dar a última garfada, acabou aquele prazer e você tem necessidade de querer aquele de novo. Como uma droga, por exemplo. Como uma droga. Já ouviu falar da geração dopamina, né? A dopamina, na verdade, ele é um neurotransmissor do bem-estar, que quando você come, ela é liberada. Fazendo uma analogia bem simples para vocês entenderem, quando o seu corpo tem contato com esses neurotransmissores, é como se ele entendesse que aquilo ali é algo estranho. E aí ele vai lá e destrói aquilo. E aí você quer aquilo de novo. Então você tem necessidade desse sentimento de bem-estar. E aí eu acho que o grande vilão de tudo isso, Maria, é a indústria alimentícia. Eu bato nessa tecla de dia e de noite, eu falo isso o tempo inteiro para os meus pacientes. Vamos pensar que 20 anos atrás a gente não tinha acesso à comida que a gente tem agora. O refrigerante, ele era pontual na nossa mesa. Era um final de semana, uma festa, era um negócio, não era tão barato quanto é hoje em dia. Então a indústria alimentícia, ela começou a perceber que ela podia viciar as pessoas naquilo e ela ia consumir. Quase tudo é danoso para o organismo. Eu diria quase que 100%. É danoso. Então, assim, a gente vê hoje em dia diagnósticos muito precoces de câncer em pessoas muito jovens, doenças autoimunes, doenças que a gente nunca descobriu na vida o que é, diagnósticos cada vez mais frequentes em crianças, por exemplo. Da onde vem isso? A gente não tem nada muito claro, nem talvez demorará a ter, porque não é interessante para a indústria, né? Existe muita questão, exatamente. Mas o que mudou nos últimos 20 anos de maneira muito clara e drástica foi a alimentação. A indústria alimentícia, ela colocou no alimento substâncias cheirosas, viciantes, crocantes, saborosas, e aí a gente tá dando essas drogas todos os dias às nossas crianças. É muito sedutor e é uma droga liberada. Total, assim.
Hoje em dia, não sei se você chegou a ver, mas há pouco tempo foi liberado no Texas a aprovação de uma lei, em que no Texas, que é o segundo estado mais populoso dos Estados Unidos, eles já terminaram uma lei em que, a partir de agora, a indústria ela será obrigada a informar no rótulo, já de alguns alimentos, que são alimentos não indicados para seres humanos. Meu Deus. Isso é muito grave. E a gente consome isso O tempo hora. Inteiro. Como o que, por exemplo, doutora? Salgadinho de pacote, aqueles chocolatezinhos que são bem crocantes, coloridos, pão de caixa, suco de caixinha. Deus. Então, assim, coisas muito... Por mais limpo que você coma, você come uma comida que você fez, um bolo de banana, por exemplo. Eu não tenho como garantir que aquela banana não tem, por exemplo, um agrotóxico. Uma água de coco que você vai tomar, um suco de uma fruta, eu não tenho como garantir. Então, assim, mesmo que você coma muito limpo, de alguma maneira você está sendo contaminada. E isso é muito grave. E um caminho sem volta, eu acho. Sem volta. Estudos mostrando agora que, por exemplo, mulheres que têm feito fertilização in vitro já têm se encontrado no líquido ovariano dessas mulheres microplásticos. No chá que a gente tomava, aquele chazinho, tem já microplásticos. E a gente consome aquilo o tempo inteiro. E eles terminam sendo adentrados no DNA da nossa E célula. às vezes indicado como coisas saudáveis. Saudáveis, exatamente. Saudáveis. E num consumo muito exagerado, né? Quantos sucos de caixinha a gente não vê mães mandarem crianças para a escola, por exemplo? Todo dia. Verdade. Entende? Então, assim, a gente precisa desse tipo de informação para que a gente comece a educar dentro de casa, né? Às vezes, há pouco tempo eu parei de comer açúcar adicionado, assim, eu tenho evitado isso muito porque eu tenho 2 filhos e essa responsabilidade caiu muito grande sobre mim. Eu informo isso o tempo inteiro e começou a ficar incoerente eu continuar consumindo esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu engravidei de Lívia, minha filha, na hora que eu soube que eu estava grávida, nunca mais eu tomei refrigerante, porque eu não queria que ela tomasse. Exato. Como é que eu ia proibir se eu estava tomando? E desde então, nunca mais tomei. Muitas mulheres grávidas, é um ponto assim que acho que é importante a gente falar também, elas se permitem, eu tô grávida, vou comer porque eu tô com desejo e tal. O quanto que isso é perigoso. Porque o que você consome durante esse momento em que você está gestando, você está colocando diretamente no seu bebê. O desenvolvimento dele pode estar sendo prejudicado por alguma substância que hoje a gente ainda não sabe o que pode ser. Mas amanhã, num futuro muito em breve, e seu filho pode ter alguma questão que a gente não sabe por um excesso daquele alimento. Doutora Lívia, os transtornos alimentares, eles envolvem muitas especialidades, não é isso, no tratamento? Sim. Quem procurar? Bom, e que hora procurar? Que horas a pessoa ao menor dos gatilhos, é importante que isso seja você já tenha esse entendimento e você já busca essa ajuda, porque você não deixa esse problema crescer. Isso é super importante. Quanto mais precoce for a intervenção, para qualquer doença que seja, você vai ter um resultado mais precoce. Temos o pessoal da psiquiatria, psicologia, tem que estar junto, e aí a gente vai partir para a parte já da ação de tratamento. Endocrinologia, que a gente vai tratar muitas vezes essa questão do controle do apetite, do entendimento se é realmente apetite, de que tipo de alimento você vai consumir. No caso das especialidades que eu atuo, eu faço endocrinologia e nutrologia, e a gente também tem apoio do pessoal da nutrição e dos educadores físicos. Então, assim, a gente tem uma gama de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar que pega na mão e acolhe aquele paciente nesse contexto. A opinião das pessoas interfere muito? Demais. Eu acho que tanto atrapalha como coloca para frente. Tem paciente minha que eu tenho que combinar com ela o seguinte: não diga a ninguém que você está fazendo tratamento, não, porque isso pode ser muito danoso para você. Porque alguém desinformado, e não é querendo mal, mas é só desinformado, vai pegar uma medicação que ela não tem muito domínio, que ela viu alguma informação equivocada na mídia. E nisso o brasileiro é craque. Fera. E aí vai dizer assim, não, essa semana mesmo já tem uma paciente que ela falou assim, doutora, eu não sei se eu vou tomar, eu tô com um pouco de medo, porque se eu chegar em casa dizendo que eu vou tomar isso, vão dizer que eu vou ficar cega, que eu vou morrer, que eu vou ter pancreatite. Eu falei, claramente eu explico assim, veja bem, a gente tá tratando algo que pode evitar doenças na frente. Aí você escolhe, ou você toma um remédio para emagrecer, ou você vai tomar um remédio para diabetes e pressão alta em pouco tempo. Aí é uma decisão sua. Qual você acha que vai causar mais dano na sua vida? Você bota numa balança e você define isso junto. Porque aí quando a gente chama para essa responsabilidade, o paciente, ele entende melhor do que você fala, porque qual o grande problema hoje em dia da obesidade, Maria, que eu vejo? As pessoas ainda olham para o paciente obeso atribuindo apenas o fator estético. O paciente obeso, ele é um paciente extremamente inflamado, ele é um paciente que aumenta o risco de ter uma doença, ele é uma bomba. Todas as células daquele paciente estão comprometidas de alguma maneira. Ele tem fígado comprometido, ele tem coração comprometido, ele tem rim, ele tem cérebro, e são assintomáticos. Ele vive aquela vidinha, a história do, eu sou um gordinho saudável, esqueça, isso não se repete. Isso não pode ser propagado, porque não existe o gordinho saudável. O gordinho, de alguma maneira, ele está inflamado. E se a gente não tirar essa inflamação dele, isso vai repercutir de alguma maneira na saúde dele. Eu digo que é como se fosse um joelho que tem uma ferida. O joelho com a ferida, você não anda direito.
você não consegue fazer qualquer atividade, subir uma escada é mais danoso, é mais dificultante, você não vai vestir uma calça que vai machucar esse joelho. Então você fica sempre aquém da sua capacidade. Esse é o paciente gordinho saudável. Ele faz as coisas, mas sempre abaixo do limite que ele conseguiria, entendeu? Eu vou lhe pedir licença, porque agora a gente vai acompanhar o Papo Mike Rodrigues foi às ruas para conferir o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Hoje nosso papo mergulha fundo num debate que dominou as redes sociais e as manchetes do entretenimento. A volta da magreza extrema como padrão de beleza. Reacendendo uma pressão estética que parecia ter sido superada e ter ficado apenas como uma mancha nos anos 90 e 2000. A faísca dessa discussão veio por conta do elenco feminino de Wicked, especialmente pelas atrizes Ariana Grande e Cynthia Erivo, que protagonizam a adaptação do musical da Broadway. E hoje o Papo veio conferir o que as pessoas pensam sobre o assunto. Bora! Eu não acompanho muito a cultura pop, mas pelo pouco que eu vi, eu já me surpreendi com a magreza dela. E eu vejo as pessoas falando assim, nossa, a gente não pode, como qualquer pessoa, a gente tem que respeitar. Então, independente daquilo chocar ou não, o necessário é que você só entenda que é uma pessoa do outro lado, então você não pode chegar falando qualquer coisa. Mas se você vier pra me perguntar a opinião pessoal, assim, eu acho que é chocante, no mínimo é chocante. Eu sou muito fã da Ariana Grande e eu sinto que a polêmica dela, especificamente, da magreza dela em Wicked, está muito, assim, exagerada, porque ela sempre teve um corpo muito magro. Então é mais uma questão física dela, uma questão genética, do que uma questão de plásticas e coisas de estética. Da Cynthia Erivo eu não tenho certeza, porque eu não acompanho a Cynthia Erivo. Eu conheci ela por causa de Wicked mesmo, então eu não sei, mas esses dias a magreza extrema está sendo muito, assim, um assunto muito sério entre as mulheres. Eu acho que a estética, ela pressiona principalmente as mulheres, né? É uma coisa que vem lá de trás. As mulheres, elas sofrem essa pressão, é histórico, né? É como se depilar, como estar com o corpo magro, cabelo liso, né? E a gente vem vendo que isso vem mudando. Por exemplo, a gente vê as pessoas assumindo seus cabelos, os seus cachos. Muitas mulheres já não se depilam, elas se assumem, não usam sutiã, que tudo isso era uma forma de oprimir a mulher, né? Se você sente que é uma cobrança excessiva para ter um corpo magro, e especialmente por conta das redes sociais. Com certeza. Acho que, falando no filme, acho que principalmente em Hollywood, né? Claro, sempre vai ter essa cultura pela magreza, o culto pelo corpo magro, né? Então, qualquer pessoa, inclusive a gente, do dia a dia, se a gente vê aquelas atrizes, aquelas cantoras que a gente super fã, que a gente super admira e vê sempre naquele corpo, então você, de qualquer forma, você vai ficar, nossa, eu admiro tanto ela, sempre vai ficar tentando se espelhar. É inevitável. Eu já tive uma autoestima muito baixa em relação ao meu corpo, mas hoje em dia eu sou muito mais controlada em relação a isso, porque eu amadureci, eu vi que a internet ela não fala tudo que a pessoa precisa ser. Então, assim, cabe da questão do psicológico de cada um. E eu sei que tem muita gente que não tem o psicológico para aguentar a pressão da internet. Então, muitas pessoas acabam cedendo a essa pressão e fazendo dietas exageradas, adquirindo doenças como bulimia, anorexia, essas coisas. Eu não sinto muita pressão porque, assim, na minha cabeça, né? É o meu corpo, eu não vou ter como mudar, então eu vou ter que me assumir, né? Então eu não sinto muito essa pressão, mas eu sei que, inclusive, leva até muitas pessoas a cometerem suicídio por conta disso. A pressão é muito forte, ela existe de verdade. Que dica você daria para ajudar uma menina que esteja passando por um problema como anorexia, bulimia, enfim? Nossa, é que eu acho, assim, nunca tive uma pessoa perto de mim que passasse por isso. Eu também, apesar das crises, né, que você cai, mas eu nunca passei perto disso também, então acho muito difícil eu conseguir chegar até essa pessoa. Mas o que eu penso que poderia ajudar é você tentar se cercar de pessoas que te reforcem que você não precisa estar sempre se comparando e se colocando nesse lugar que é muito maltratante e que você se coloca e que é muito cruel. O importante é você ter uma personalidade boa, ter amigos, porque tem muita gente que é sozinho no mundo e essas pessoas sozinhas acabam cedendo mais esse tipo de pensamento. Então acho que amigo é a melhor
forma de você superar esses pensamentos. Se ame antes de tudo, sabe? A gente é perfeito. Todos os corpos, o legal do mundo é a diferença, né? Então se ame, é o que eu tenho a dizer. O caso do elenco de Wicked nos mostra que, apesar dos avanços do movimento Body Positive, a indústria e a mídia ainda reforçam padrões estéticos bastante restritos. Bem, o nosso papo vai ficando por aqui, mas a reflexão continua. Não deixe de opinar nas nossas redes sociais, @tvcidadejp. É isso. Tchau, tchau. Obrigada, Mike. Como disse Mike, essa semana se reacendeu um debate sobre o retorno da magreza extrema como padrão de beleza. As pessoas estão perdendo o bom senso sobre o que é ser saudável em nome desse padrão? Sem dúvida, né? E a gente tá tendo, como eu falei A no palavra é começo, essa, bom senso. Bom senso, tem faltado bom senso, existe uma inversão do que é belo. Hoje em dia, o belo, ele não é mais tão belo como O era natural não é antigamente. mais O natural, você tem que estar... todo mundo tem que estar, de alguma maneira, preenchido, reformado, é o efeito manada que a gente falou, né? Então, é um cabelo que é todo mundo igual, é uma roupa que é todo mundo igual, é um rosto que tá todo mundo parecido, né? Aquela coisa robótica. Total, e assim, você perde o que é a sua essência, quem é você? Da onde, qual é a sua estrutura? Tem pessoas que você vê o antes e depois, meu Deus, é a mesma pessoa. Em todos Às os vezes é aspectos. até difícil, assim, por exemplo, eu tenho 58 anos e muitas rugas, então, e gosto de sorrir. Aí um dia uma pessoa disse assim, não sorria nas fotos não, porque você tá muito cheia de pé de galinha. Gente. Quer dizer, eu sei das minhas rugas, elas contam a minha história e eu optei por não fazer nenhuma intervenção. Sim. Não quero. Acho massa quem faz. Agora, parece que você está errada em ser natural. Você não pode ser natural. Eu digo que todo mundo tem espelho, né? Ninguém precisa dar opinião ali. Exatamente. Se você pede, se você está incomodado o suficiente, Maria, o que é que você acha? Eu gostaria de uma opinião e eu considero a sua opinião importante. Me ajuda aqui. E aí eu posso considerar ou não sua opinião. É diferente daquela pessoa que chega, e eu tenho muitas pacientes com essa ferida extremamente aberta. Lívia, eu tava andando e uma pessoa, menina, ela fez um olhar de espanto quando viu meu peso, quando viu quanto eu tava, quanto eu isso tinha acontece engordado. muito. Isso é muito angustiante. Imagine, é como eu falei, né? A questão da obesidade, ela ainda é vista como um fator estético que as pessoas se acham no direito de opinar. Ô, mulher, tu tá tão gordinha, emagrece, né? Eu tive uma filha há pouco tempo e infelizmente, ou felizmente, eu não tenho o direito de permanecer muito tempo acima do peso, porque eu sou minha vitrine e eu preciso ser coerente. Claro. Não é uma máscara. Eu sou essa pessoa que me exercito. Hoje eu já fiz tênis, malhei. E sempre teve esse corpo. E gosto disso. Assim, para mim não é sacrifício fazer isso. Quanto melhor eu me alimento, eu me sinto bem, eu me sinto disposta. E eu preciso ter essa coerência. Mas em algum momento, um pós-gestação da gente, que é mulher, a gente sabe que é uma fase de transição. Você não tem um reparo do descanso como deveria. E eu sentia muitas vezes o olhar de alguns pacientes assim, como assim eu vim para a médica que ela está aqui? Que eu acho que é muito coerente esse pensamento. Eu acho que é prudente que se tenha esse olhar. Porque é a história da incoerência, né? E aí, mas assim, a gente não permite nem essa passagem, não sabe? Nem essa transição na vida de uma mulher com 2 filhos, enfim. Ninguém também... A empatia, ela tem sido praticada cada vez menos. As pessoas, elas nunca se colocam no lugar do outro. Ela acha que aquela pessoa mal-humorada, tal. O problema dela é aquela mal-humorada. Não, às vezes aquela pessoa vem de uma vida sofrida, ela não tá bem. É importante que a gente acolha, né? No meu consultório, uma grande característica minha é esse acolhimento. Porque são mulheres extremamente sensíveis, magoadas, cheias de feridas, fragilizadas ao extremo. Muitas vêm numa vida pós-maternidade. Então, eu digo assim para elas... Quem cuida de quem cuida de todo mundo? Verdade. Ninguém. E aí eu falo assim, você tá aqui então para que eu cuide de você? Então a gente tá junta nessa. Não é fácil, mas é possível. E a gente vê histórias assim absurdas. Eu me emociono muito porque eu resgato muitas mulheres, sabe assim? Não falo isso com falsa modéstia, mas assim, é muito bom reencontrar aquela pessoa que a gente vê dentro delas, assim, sabe? É emocionante. Doutora Lívia, as mulheres são, de uma forma geral, muito mais escravizadas por essa ditadura, não é isso? Muito. E muitas vezes a gente tem na questão da mulher, né, muitas mulheres, a grande maioria das mulheres, elas colocam, por exemplo, no homem a responsabilidade de ser feliz. As mulheres acham que para ser feliz, muitas, né, a gente não pode generalizar, mas assim, acredito que para ser feliz elas precisam casar e ter filhos e tal. E elas se colocam às vezes numa posição de vou buscar a beleza extrema, vou fazer de tudo para conquistar aquela pessoa. Contrapartida, os homens já são uma minoria, eles não estão nem aí. Quantas vezes eu vejo homens acompanhando pacientes, eles dizem assim, doutora, eu tô vindo aqui porque ela se incomoda e eu tô aqui para apoiar,
Mas pra mim ela tá ótima. Eu tô muito feliz que ela tá assim, mas eu também tô preocupada porque eu tô vendo ela triste, eu tô vendo que ela não tá tendo mais a mesma disposição de antes. É muito importante esse apoio também. Mas essa questão dessa, eu acho que assim, existe uma desproporção homem e mulher, sabe? Muito. E aí elas estão disputando muito esse pouco homem, e elas estão se colocando à mercê de qualquer coisa, às custas dessa escravidão agradar. pela estética, exatamente. Para ver se eu saio na frente, se eu sou mais bonita, se eu sou mais magra, eu atraio a atenção daquele homem. Tá aí a gente vendo muita gente com condutas erradas. Vamos falar agora dos remédios que estão sendo usados indiscriminadamente, sem... Queria que a senhora falasse De um pouquinho maneira sobre muito isso. banal. Vou lhe falar que isso tem sido uma grande preocupação, de verdade, assim, tá absurdo o abuso desse tipo de medicação. De um jeito ou de outro, as sociedades médicas, elas têm se mobilizado, mas tem um momento que você perde o controle, porque não tem como você controlar uma nação como o Brasil, por De exemplo, jeito né? nenhum. Que de um jeito ou de outro dá um jeitinho, a gente sabe disso, né? Então, a gente tem medicamentos aí da moda, que são essas canetas emagrecedoras. Uma informação que eu preciso dar aqui hoje é o seguinte: as medicações, elas têm o que a gente chama de patente. Então, uma indústria descobriu uma molécula, ela criou uma molécula, fez teste em várias pessoas, em milhares de pessoas, e chegou a um determinado veredito. É seguro para tal uso. E aí, elas continuam estudando essas pessoas no uso dessa medicação. E aí, no meio do caminho, uma pessoa apresentou uma deficiência renal, vão investigar aquilo ali. Pode continuar o estudo? Pode, não pode, interrompe. Tem nível de segurança e tal. O que é que está acontecendo hoje em dia? A manipulação desses remédios que ainda nem perderam a patente. E a patente, ela é uma lei de proteção àquela empresa que investiu milhões, multinacionais, que investiu milhões na descoberta daquela molécula no estudo. Você imagina quanto não custa para uma empresa dessa pegar milhares de pessoas no mundo inteiro e testar, estudar, fazer estudos em relação a isso. E aí, vamos fazer no Brasil aqui a bagunça. Então, pegaram... não, a gente está vendendo aqui a medicação manipulada, porque a gente pode manipular. Não pode, não existe a molécula manipulada, tá? No Brasil, é ilegal a venda, né? O repasse de medicações que não têm aprovação pela Anvisa. E a população não tá nem aí. Quem está vendendo, então, piorou, né? Então, assim, a gente já começou a ver hoje em dia pessoas morrendo pelo uso dessas medicações. Recentemente morreu uma menina em Cabedelo. Morreu uma menina em Cabedelo. Salvo engano, a causa da morte foi broncoaspiração, secundária a uma hipoglicemia. E aí a gente garante, por exemplo, foi citado que ela estava usando a marca de remédio mais recente, né, a tirzepatida, a molécula da tirzepatida. E aí, qual o problema da distorção da informação? A tirzepatida está fazendo mal. Não foi tirzepatida. Tirzepatida não causa hipoglicemia. Quantas pessoas sabem disso? Então, a informação que aí, justamente, a tia dessa minha paciente, que disse que não era para ela usar, vai alegar. Ela vai dizer, olha, tu vai morrer de uma hipoglicemia, porque a menina ali, não sei o que, morreu. Mas ela não sabe que a menina tomou um remédio que foi comprado não sei aonde, aplicado não sei por quem. A tal da canetinha que roda por aí. Que não era o remédio exatamente, que a gente não sabe o que tem dentro. E aí, nessa confusão, eu sou muito ativa nas redes sociais, eu fui atrás da informação na fonte, né? E aí eu tive em contato com um representante da Lilly, né, que é o laboratório detentor dessa molécula, e ele falou assim, Lívia, não existe manipulação segura, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, porque a molécula só existe dentro da fábrica da Lilly, né, que é esse laboratório. Então, qualquer coisa que esteja sendo vendida como tal, não há nível de segurança. Pode ser que seja a medicação diluída, transformada, pode. Pode ser que eles tenham inventado essa manipulação de alguma maneira, pode. Mas é a medicação? Não é a medicação. Foi estudada naquela mesma população com nível de evidência, nível de segurança? Não foi. Então, assim, e o que é mais grave? Quanto que tem valido a sua vida? A custo de que você quer essa magreza? A custo de eu colocar um remédio em mim e eu posso ter uma disfunção renal. Câncer, gente, tudo pode surgir. É absurdo. Maria Helena, é absurdo o que as pessoas têm feito com a própria saúde. Quanto que a saúde está banalizada. Banalizada é absurdo. Eu fico chocada, assim, sem acreditar. E me perguntam sempre, Lívia, você indica alguém para trazer o remédio, para comprar o remédio? Eu não indico ninguém. É contrabando, é proibido, é contra a lei. Né? E médicos vendem, né? Médicos vendem. Então, assim, é absurdo. Você faz um juramento quando você vira médico, que você vai cuidar da saúde do paciente, e aí você monetiza aquilo. Ficou interessante, eu vou monetizar aquilo. Em consultórios, a gente às vezes é assediado. Dando a saúde, a gente é assediado, às vezes, por empresas de manipulação,
olha, doutora, se a senhora fizer uma prescrição, a senhora vai ter uma certa quantidade, olha, a gente tem várias coisas maravilhosas. Isso não é uma regra, tá? Eu não sou, tem empresas muito sérias, mas tem realmente essa facilidade de aí você, se você for uma pessoa que tiver uma ética meio fragilizada, você vai, o que é que custa manipular? Tá todo mundo Só manipulando, entendeu? Então, assim, existe muito essa briga ética e você tem que saber muito, você tem que ser muito certa. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro fazendo isso, até vendendo a medicação original que trouxe de fora, mas não é permitido que você comercialize medicação no seu consultório médico. Então, quanto que vale, né, essa moeda, assim? É muita responsabilidade você vender um medicamento. Vale a vida, né? Quem também produziu uma matéria pra gente foi Sayaka Shoji. Acompanhe. Nos anos 2000, a magreza extrema ditava as regras da beleza. Mas 2 décadas depois, esse padrão volta a circular pelas passarelas, pelas timelines e pela cabeça de milhões de meninas e meninos muito jovens. Mas dessa vez, a conversa é outra. Não é só estética, é cultura pop, política, tecnologia e um mercado inteiro que lucra com as inseguranças. Quando falamos da volta da super skinny, não estamos falando só de moda ou de um padrão estético que a gente acha já ter superado. A gente está falando de como cada foto, cada trend, cada corpo idealizado influencia a saúde mental, especialmente de adolescentes que ainda estão descobrindo quem são. A estética voltou sim a dominar as redes sociais, a magreza extrema reaparece como tendência, mas isso não define saúde. A magreza extrema afeta muito a audiência feminina. Ela voltou a aparecer como tendência global nas redes sociais e é reforçada pelo algoritmo, que entrega repetidamente o mesmo conteúdo, aquele ideal estético. E quando algo vira padrão, sempre existe alguém vulnerável tentando se encaixar nisso a qualquer custo. A estética da magreza extrema nunca foi só sobre beleza. Nos anos 90, por exemplo, era símbolo do heroin chic. Hoje, ela se mistura a novas tecnologias de emagrecimento rápido, ao mercado milionário das canetas emagrecedoras e ao culto da produtividade. Ser magra, jovem, eficiente e desejável. Isso atinge especialmente as mulheres, porque encontram um histórico de comparação e cobrança sobre o corpo feminino, muitas vezes em fase de maior vulnerabilidade. Essa curadoria automática cria uma sensação de que tá todo mundo dentro desse padrão, apagando a diversidade e confundindo aparência com saúde. No fim, não é só estética. Afeta a autoestima, a alimentação, o exercício e, claro, que a saúde mental. Emagrecer deixou de ser papo dos consultórios e ganhou os feeds. Organizações de saúde do mundo todo já acenderam o alerta. A glorificação do corpo excessivamente magro nas telas tem um potencial enorme de desregular a imagem corporal e acabar romantizando comportamentos perigosos em busca de um ideal de beleza inatingível. Estamos sim romantizando esses comportamentos. O que antes era identificado como risco, como dietas restritivas, medo de comer determinados alimentos ou treinos exaustivos, hoje aparece nas redes como disciplina, foco ou estilo de vida. Essa estética deixa o comportamento socialmente aceitável e até elogiado. E isso é perigoso porque mascara sintomas reais de transtornos alimentares e de imagem. A romantização faz com que essa pessoa demore para perceber que precisa de ajuda. E, ao mesmo tempo, reforça a ideia de que sofrimento e sacrifício são caminhos obrigatórios para ter um corpo aceito. Ou seja, normaliza algo que deveria gerar atenção e cuidado. A diferença de estética e saúde é que a saúde tem a ver com como o corpo funciona. Força, energia, sono, equilíbrio hormonal, bem-estar emocional. E já a estética é sobre como o corpo parece e costuma seguir padrões que mudam com a moda e com a cultura. E quando essa diferença não fica clara, muita gente acredita que o ser mais magro ou ser mais definido significa estar saudável. E isso pode levar a comportamentos arriscados. Por isso, insistir nessa separação é tão importante. A estética, ela é mutável, mas a saúde ela precisa ser sustentável e contínua. E no fim, como lembra a escritora Naomi Wolf no clássico O Mito da Beleza, padrões impossíveis sempre servem a alguém, e não é a nós. Isso transforma a desigualdade em responsabilidade individual, criando culpa e um consumo contínuo. Ao priorizar força e autonomia, a mulher confronta esse sistema que historicamente pediu que ela fosse frágil. E no fim, não é sobre aparência, é sobre quem lucra e quem perde com o corpo feminino
quando é tratado como um projeto inacabado. Limite ético é algo que a gente quase não vê nas redes sociais. E esse limite está em não incentivar práticas arriscadas nem alimentar comparações corporais. Influenciadores têm acesso, tempo, suporte que o público não tem. Conteúdo sobre corpo precisa de responsabilidade técnica, um mínimo de transparência sobre informação, contexto e limites. Porque um vídeo pode sim orientar, mas ele também pode causar dano. Porque enquanto alguns fazem da magreza um visual da vez, por trás das telas, muitas meninas estão lutando em silêncio. E é por elas, por nós, que essa conversa importa. O primeiro passo para se proteger desses padrões inalcançáveis é filtrar. É lembrar que o feed é uma curadoria, não é uma realidade. Buscar diversidade de corpos, seguir criadores responsáveis e principalmente questionar recursos, acesso e tempo de quem produz aquele conteúdo já diminui muito a comparação. Além disso, observar como você se sente ao consumir aquilo. Seu corpo não é um projeto para atender expectativas externas. O teu corpo vai mudar, vai crescer, ele vai ganhar gordura, vai distribuir massa. Isso é desenvolvimento, não tem nada errado com isso. E aí comparar-se com o padrão do momento só faz esquecer que cada organismo tem um próprio ritmo. Gostaria também que elas soubessem que saúde não é sinônimo de magreza e que o autocuidado é muito mais sobre força, bem-estar e descanso do que sobre caber numa foto. Qual o impacto na vida dessas pessoas, o impacto social, sobretudo? Quantas pessoas elas têm ficado deprimidas porque elas não conseguem acompanhar? Essas medicações são medicações, por exemplo, a gente estava falando das canetas emagrecedoras, elas são medicações de alto custo. E nem todo mundo tem condição. E aí vem a frustração. Né? Então, tem pacientes que ganham menos do que o valor de uma medicação e ele coloca aquilo tudo a perder às custas de viver esse efeito manada que a gente falou. E às vezes ele não consegue manter aquilo. Porque o tratamento da obesidade não é o tratamento de um emagrecimento que você vai ter para você entrar num vestido de festa, não. É um emagrecimento continuado, ele tem que ser crônico, aquele negócio assim de perder de vista, muitas vezes para a vida inteira. E aí a pessoa não consegue sustentar. E aí vem muita frustração, né? Aí tem a depressão, tem o fato de você não se aceitar. Então aquela pessoa que ela fica reclusa, ela se frustra o dia inteiro, porque ela se frustra para vestir uma roupa, ela se frustra quando se tira uma foto. Quantas vezes eu não vejo pessoas que disseram que pararam de sair de casa porque não querem mais viver esse sentimento de frustração, desde a hora que vai vestir uma roupa até a hora que tira uma foto numa festa, por exemplo. Então, são muitos sofrimentos ao longo desse processo, né? Então, isso obviamente gera um transtorno pesadíssimo para a vida. A vida fica muito pesada porque a pessoa entendeu que ela só é um peso. Pois é, perdeu-se a leveza, perdeu-se o doce da vida, de curtir o que é natural. E as coisas boas, quantos gordinhos legais a gente vê, né? Quantas pessoas maravilhosas a gente vê, independente do peso, independente do tamanho da roupa que usa. Mas não, eu só sou o peso que eu... Mesmo. Exato. E para finalizar, qual o conselho que a senhora dá para que as pessoas consigam lidar com esse excesso de peso de uma forma saudável? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a obesidade ela não é estética. A obesidade ela é uma doença. E quando você aceita isso, pode parecer que não, mas vai ficar muito mais fácil. Não é igual você for hipertenso, você vai ter sempre que estar tomando remédio para pressão alta. Quando você entende isso, você acolhe sua dor, você entende que é um problema, mas que tem uma solução. E que bom que a gente tem isso, né? A ciência ela tem evoluído muito. Essas medicações elas estão fazendo muito sucesso porque elas são realmente efetivas e elas mudaram a vida das pessoas. As pessoas agora têm menos diabetes, menos pressão alta, menos infarto, menos AVC, menos câncer, elas vivem mais. Pela primeira vez no mundo, a curva da obesidade ela mudou. Ela agora cai. Pela primeira vez, a gente nunca tinha visto isso desde que o mundo é mundo. E isso é extraordinário. A gente está vivendo a grande mudança na vida, né? A gente falou aqui até agora dos pontos negativos, mas a gente precisa ter esse olhar de acolhimento, a gente precisa ter esse olhar de entendimento e de aceitação. E o melhor de tudo aqui, tem tratamento. A gente tem mudado a história dessas pessoas, a gente tem visto pessoas que não conseguiam antes ter mobilidade, voltando a se exercitar. Quanto que isso é gratificante, as pessoas irão morrer menos, se Deus quiser. E o mais importante, o problema agora não será mais emagrecer, será ter músculo. E músculo é a grande riqueza da saúde de uma pessoa. Então, se você ainda não se exercita, está na hora de começar. Tem que dar esse primeiro passo, não é bobagem, exercício é remédio. E eu digo assim, que é uma coisa que vocês vão refletir. Se você tivesse uma doença incurável e você tivesse que tomar um remédio na sua vida para manter a sua vida, você não teria perigo de esquecer esse remédio. Não. Qualquer coisa poderia acontecer no seu dia e você tomaria esse remédio. E, na verdade, eu estou aqui para dizer que a gente pode já ter esse diagnóstico, a gente já pode ter essa doença mortal e o remédio continua sendo atividade física. Então, por que esperar mais? Por que não começar agora?
É um trabalho de formiguinha, mas é uma semente que precisa brotar da cabeça da gente. Que bom. Lívia, muito obrigada. Obrigada, minha Volte querida. outras vezes, essa Satisfação casa é sua. foi grande. Muito obrigada. Por compartilhar esse conhecimento conosco. E você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.